Esse vídeo compara as fórmulas utilizadas na capitalização por juros simples e por juros compostos. Nas fórmulas, o CT ele representa o capital inicial, CT mais N, o capital final, o J representa a taxa de juros e o N representa o número de períodos. Então, na situação em que nós temos N igual a 1, fazendo a substituição nas duas fórmulas, vamos chegar a CT mais 1 igual a CT vezes 1 mais J, que é igual ao CT mais CT vezes J. Então, a aplicação do capital inicial por um período vai resultar, no primeiro período, em recebimento de capital inicial mais a taxa J vezes o capital inicial. Isso para as duas situações. Então, os dois casos são iguais quando N igual a 1. A situação vai ser diferente quando o N for maior que 1. Então, pegando o caso, inicialmente, N igual a 2, para a situação de juros simples, então vamos chegar a CT mais 2 igual a CT vezes 1 mais 2 vezes J, que vai ser igual ao CT mais CT vezes J mais CT vezes J. Então, numa aplicação por dois períodos, o investidor vai receber no segundo período o capital inicial mais o juro do primeiro período, que é J vezes o capital inicial, mais o juro do segundo período, que é J vezes o capital inicial. Sempre, no caso do juros simples, o juro pago em cada período vai ser sempre igual. Então, estendendo essa fórmula aqui para o caso genérico de N períodos, então aqui para N períodos, no modo geral, nós vamos chegar aqui, CT mais N, vai ser então o CT vezes 1 mais N vezes J, que é CT mais CT vezes J, mais CT vezes J, mais pontinhos, mais CT vezes J. Então nós vamos ter aqui, para cada um dos N períodos, o recebimento de um juro, que vai ser sempre a taxa de juro vezes o capital inicial. E essa é a característica da capitalização por juros simples. Agora vamos fazer uma comparação com o caso dos juros compostos. Então, vamos aqui, juros compostos. Então, nesse caso, vou pegar também, eu peguei inicialmente a situação N igual a 2. Então, CT mais 2 vai ser então CT 1 mais J ao quadrado. Nesse caso, vai ser CT 1 mais J vezes 1 mais J. E que nós podemos reconhecer nessa expressão o CT vezes 1 mais J, que é exatamente o CT mais 1. Então, CT mais 2 vai ser igual ao CT mais 1 vezes 1 mais J, vai ser o CT mais 1 mais o CT mais 1 vezes J. Substituindo o CT mais 1 pela sua definição, que é CT vezes 1 mais J, ou CT mais CTJ, nós vamos chegar ao resultado que nós estávamos buscando. CT mais 2 vai ser CT mais CTJ, que é exatamente o CT mais 1, mais CT mais 1
vezes J. Então, nesse caso da capitalização por juros compostos, nós então receberíamos no segundo período o capital inicial mais o juro do primeiro período, JCT, mais o juro do segundo período, que nesse caso seria J vezes CT mais 1, que é o capital inicial, mais o juro do primeiro período. Então aqui nós vamos receber no primeiro período e no segundo período. Então, comparando com a situação do juro simples, no segundo período nós estávamos recebendo CTJ, aqui nós estamos recebendo CT mais 1 vezes J. Então o juro está sendo aplicado ao capital inicial mais o juro do primeiro período, que é o CT vezes J. Vamos pegar uma situação agora de N igual a 3. Então nós vamos ter CT mais 3 igual a CT vezes 1 mais J elevado à terceira, que vai ser igual a CT 1 mais J ao quadrado vezes 1 mais J. E aqui nós vamos reconhecer facilmente esse termo como sendo exatamente o CT mais 2. Então, o CT mais 3 vai ser exatamente o CT mais 2 vezes 1 mais J, que é exatamente CT mais 2 mais CT mais 2 vezes J. Então, fazendo a substituição do CT mais 2, esse CT mais 2 aqui, pela expansão dele que nós já obtivemos anteriormente, então vamos chegar a CT mais 3, vai ser então igual a CT mais 2, vai ser o CT mais o CTJ mais o CT mais 1 vezes J. Então, CT mais CT vezes J mais CT mais 1 vezes J e mais esse termo que vai ser o CT mais 2 vezes J. Então, nessa situação, o que nós vamos pagar no terceiro período? O capital inicial mais o juro do primeiro período mais o juro do segundo período, que vai ser calculado sobre o capital inicial mais o juro do primeiro período, e mais o capital no segundo período, que vai ser exatamente o capital inicial mais o juro do primeiro período mais o juro do segundo período. Quer dizer, então tudo isso multiplicado pela taxa de juros. Então isso para o terceiro período. Algo que, se nós tivermos capitalização por juros simples, sempre o juro seria CTJ em todos os períodos. Então, para o caso geral, N, o caso N, nós vamos ter o CT mais N igual ao CT 1 mais J elevado a N. Então, usando o resultado dos anteriores, como igual a 1, igual a 2, igual a 3, nós estamos percebendo que está sendo construída uma sequência, CT mais CTJ, CT mais 1 vezes J, CT mais 2 vezes J, sempre o último termo vai ser um período anterior ao período do capital final. Então, usando esse desenvolvimento já observado, então nós vamos chegar a CT mais N, vai ser o CT mais o CT vezes J, mais o CT mais 1 vezes J, mais o CT mais 2 vezes J, mais pontinhos, e o último termo vai ter que ter CT mais N menos 1, no período anterior, vezes o J. Então aqui é o juro que está sendo pago para o período 1, 2, 3
até o enésimo período. Então, para facilitar a comparação com a situação de juros simples, também vou colocar aqui a fórmula já derivada, da mesma maneira que nós fizemos aqui para os juros compostos. Então nós vamos chegar aqui a CTJ mais CT vezes J mais CT vezes J. Né? Também o juro para cada período correspondente, que é a situação de juros compostos. Então, quer dizer, comparando esses dois casos, nós vimos então que na situação de juros simples, sempre estamos pagando CTJ como o juro, né, de cada período, né, o custo do capital em cada período, mas no caso dos juros compostos, sempre pagando como juro a taxa de juros vezes, né, o capital acrescido, né, dos juros dos períodos anteriores. Né? Então, o que vai levar certamente a um valor de capital final sempre mais elevado nessa situação de juros compostos.